Olá, eu sou a Joana e bem-vindos ao Iletrada. Antes de voltarmos à história da Addie LaRue, eu quero fazer um pequeno disclaimer e um pedido de desculpas. Então, este já é, como já se aperceberam, este é o quarto episódio e é a segunda vez que eu volto à mesma história. E no episódio piloto eu prometi que era um livro por mês. Contudo, eventualmente eu percebi-me que não ia conseguir cumprir o que prometi no episódio piloto assim que comecei a gravar os outros episódios e a preparar-me para o gravar. Entre ler o livro, fazer as anotações enquanto leio, fazer o guião para o podcast, gravar o podcast, editar o podcast, publicar o podcast, tudo isto demora muito tempo e eu não tenho assim tanto tempo para ler livros, não tenho assim tanto tempo livre, porque eu tenho um trabalho das 9 às 6, como toda a gente, tenho uma vida pessoal que me rouba muito tempo e eu estou a tentar fazer o meu melhor para alcançar episódios com uma duração que eu acho que são razoáveis, que até ao momento não consegui. A minha meta é os 20 minutos, estou a tentar, a trabalhar para lá chegar, ainda não consegui, espero conseguir entretanto. Assim, eu apercebi-me que é completamente impossível ler 12 livros e fazer todo este rol de coisas que é necessário para publicar um episódio. E só posso dizer que o podcast, tal como escrever e vender livros, é um hobby que não me traz retorno monetário, bem pelo contrário. Pelo que peço desculpa, mas neste momento não vou conseguir fazer mais do que eu tenho estado a fazer. Deem-me o vosso feedback se estão a gostar do podcast, se não, se os episódios com livros repartidos se fazem sentido para vocês, se é uma grande seca. Um bocadinho o vosso feedback para eu também tentar aqui adaptar a minha forma de trabalhar e conseguir preencher as vossas expectativas. Terminando o disclaimer e o pedido de desculpas, voltamos outra vez à história da Addie LaRue, como já viram pelo título e como já disse anteriormente, e o nome de o autor eu não vou dizer porque sou iletrada e não sei dizer estes nomes estranhos. Então, o que é que aconteceu aqui a partir de um quarto do livro? E assim, reparem, eu tenho um episódio, o livro tem tipo 500 páginas, eu não sei, entre o ler e o fazer o guião, entretanto já consegui vender o livro na Vinted, portanto eu já nem o tenho para consultar. Enfim, eu sou uma pessoa que não gosta de ter as coisas em casa a guardar pó, principalmente se eu só guardo os livros quando os amo. Não foi o caso. Desculpem, dei spoiler. Mas vamos agora voltar à história. Aí, a partir de um quarto do livro, existem muitos, mas mesmo muitos capítulos em que a história anda para trás e para a frente, mostra a perspectiva de uma personagem, a perspectiva de outra. Ali entra a Addie e o par amoroso dela. Portanto, umas vezes vamos ter capítulos em que estamos a ver o passado da Addie, outras vezes vamos ter capítulos em que estamos a ver o passado do par amoroso. Ainda não vou dizer o nome, vou dizer mais à frente. Algumas destas histórias efetivamente fazem sentido no livro e ajudam-nos a compreender as personagens. Pelo menos nesta parte, por volta de um quarto do livro, era esta a sensação que eu tinha. Ok, estas histórias são giras, fazem um certo sentido, estão-me a ajudar a compreender a forma de agir das personagens, mas também é por esta altura do livro em que deixa de haver um esquecimento total das personagens secundárias em relação à Addie. O que eu achei um pouco estranho, porque até aqui toda a gente se esquece e depois, mesmo imaginando a mesma personagem, por vezes, por exemplo, está um capítulo em que é a personagem, eu vou usar o Sam, pronto, a Sam, só peço desculpa. Nós temos um primeiro capítulo em que aparece a Sam, depois, que é no passado, depois aparece a Addie e depois volta a aparecer a Sam. Só que aqui a questão é, no primeiro capítulo,
a Sam esqueceu-se completamente da Adi. Mas no segundo capítulo, a Sam já não se esqueceu completamente, porque criou um quadro tendo por base a Adi. O que eu achei que não fazia muito sentido, porque houve aqui quase como um querer alterar a história por parte da autora. Mas tudo bem, não faz mal. Como eu estava a dizer, por volta desta altura do livro, deixa de haver um esquecimento total das personagens secundárias em relação à Adi. E eu penso que, apesar de haver ali uma certa conexão que não faz muito sentido entre capítulos, mas saltando essa parte à frente e ignorando, faz de conta que não vimos, penso que o não esquecimento total das personagens secundárias não é um erro, mas é uma forma da autora criar um crescendo para chegarmos à ação principal do livro. E após criar aqui este crescendo em que as personagens já não se esquecem completamente da Adi, aparece a personagem que a Adi andou o livro todo à procura. Esta personagem é o Harry e é a primeira pessoa em 300 anos que não se esquece da Adi. Isto porque, para recordar, ou nem tenho a certeza se disse no episódio passado ou não, a Adi fez um acordo com o Deus da Noite ou whatever, e nesse acordo ela deu a alma em troca de poder viver para sempre, sem que o seu aspecto mude ou morra, até que o Deus venha coletar a alma. Sendo que o Deus tem por hábito de aparecer todos os anos ou com alguma frequência parecida à Adi e de lhe perguntar: olha, é desta que eu posso levar a tua alma? E ela diz: não. E está tudo certo, porque o acordo foi: ele não queria fazer acordo com ela e ela disse: podes ficar com a minha alma quando eu já não a quiser. E ela até ao momento tem querido sempre ficar com ela. Portanto, eu discordo da opção da Adi de dizer sempre que não, que quer continuar a ficar com a alma e de continuar a viver, mas eu acho que isto aqui tem a ver um bocadinho com a minha perspectiva de vida em relação ao possivelmente o que a perspectiva que a autora tem, ou a perspectiva que a autora quis que a personagem Adi tivesse. Porque eu acho que para mim a morte tem um significado de paz no mundo de guerra, e para a Adi diria que a morte tem um significado de fim de vida, que não existe mais nada para lá da morte. E eu também acho que não existe mais nada para lá da morte, mas não dou assim tanta importância à vida como ela. E assim passa-se uma grande parte do livro com o Senhor Deus a perguntar delicadamente, outras vezes menos delicadamente: olha, é desta que posso levar a tua alma? E a Adi: não. Certos momentos até que nem se consegue muito bem perceber como é que a Adi quer prolongar a vida dela, sendo que tem tido tantas provocações e tantas dificuldades. Deixando a minha divagação de lado e voltando à história, os capítulos sucedem-se uns atrás dos outros, entre o presente e o passado, o que torna-se muito repetitivo que todos eles têm um dominador em comum. Uma personagem com a qual a Adi parece ter química, quer ter, teve ou vai ter um relacionamento sexual. Não posso dizer amoroso, porque não me parece que a Adi realmente ame alguém ou goste de alguém. Se gosto de ler estes capítulos cheios de químico, sim. Gosto da tensão sexual entre ela e o Deus Malvado. Adoro, porque eu adoro um bocadinho aqui de apimentar a coisa, dark romance. Agora, se gosto de meio do livro, de chegar ao meio do livro e me perceber que além de 300 anos namoriscos com A, B ou C, o livro não tem mais nenhum conteúdo, pois, isso se calhar eu já não gosto tanto. Não vou mentir, não é algo que goste assim tanto, porque torna-se mesmo muito, muito, muito repetitivo e não acrescenta nada. Esta escritora é mesmo muito boa na paixão inicial, no encontro, naquela química inicial, a escrever isso
eu gosto muito de ler, mas depois não sabe acrescentar, não sabe escrever para lá disso, ou não sei qual é que era o objetivo, mas tudo o resto que já passa um bocadinho da química inicial, pronto, falha. E refletindo um pouco mais sobre o conteúdo do livro, tudo o que a Adi, a personagem principal, diz no início do livro que não quer, não quer pertencer a alguém, porque vamos lá rebobinar ao que é o início do livro. O início do livro é ela a pedir ao Deus para ajudar a fugir de um casamento porque ela não queria pertencer àquele homem. E ela passa o livro todo à procura de alguém a quem pertença, a alguém que a possa ajudar, a alguém que se lembre dela. E aqui realmente vou revelar um bocadinho mais da história. Ela finalmente conhece o rapaz de quem ela gosta dela, que é o Henry, mas a autora notoriamente não está satisfeita com o tamanho do livro. E a partir daqui, desta zona, sei lá, nem sei dizer, talvez a partir do meio do livro, eu começo a saltar capítulos inteiros sem nunca perder o fio da história. Portanto, estão a compreender o quão desnecessários e inúteis existem capítulos dentro daquele livro. É quase como a novela da TVI. Tu podes ver o primeiro e o último e percebes perfeitamente. Basicamente é isso. Sim, reforço o que já disse anteriormente. Por vezes é preciso estes momentos em que nós vemos o passado das personagens para compreender as formas como elas vão agir ou porque é que agem de certa forma. Mas eu já li demasiados capítulos sobre histórias amorosas escritas num tom quase infantil que não acrescentam nada, que não nos trazem nada de novo. Não me interpretem mal. Eu estou a gostar da montanha russa de histórias amorosas que uma pessoa pode ter em 300 anos e não me importo de embarcar nestas viagens sem destino, mas eu preciso de saber à partida que são viagens sem destino, que vou apreciar a estrada, mas que vou voltar ao ponto de partida sem realmente ter aprendido alguma coisa ou visto alguma coisa. E para mim é o que isto é o que o livro é. Eu acho que de alguma forma o livro não foi planeado, ou então a história inicial era muito mais pequena e era necessário pôr histórias aqui no meio. Não sei, digo eu. Deixando aqui as minhas considerações de lado e fazendo um spoiler total da história, a Adi descobre o porquê do Harry se lembrar dela e é porque fez um pacto com o mesmo Deus que ela fez. Mais à frente na história é-nos revelado que o Deus fez de propósito para eles se conhecerem e basicamente para destruir o coraçãozinho da Adi e ela querer morrer, ou pelo menos aceitar um pacto com ela. Vejamos. A minha interpretação, a partir daqui, da história e do que é que aconteceu ou não, é capaz de estar um bocadinho enviesada porque eu perdi tanto o interesse no livro que mesmo quando os capítulos interessavam para a história em si, eu continuei a saltá-los. Porque eu já não tinha mesmo paciência, o livro era muito grande e a autora e a história já me tinham perdido completamente. Se calhar o melhor até tinha sido eu desistir do livro, não sei porque é que não o fiz. Eu sei porque é que não o fiz, porque no fundo, eu estava interessada em saber se o Harry morria ou não, mas vamos voltar aqui aos meus apontamentos para não estar a saltar assim tanto. Mas basicamente ficam com a informação de que o que eu vou dizer daqui para a frente pode estar errado porque eu não li o livro completo. Pronto. Mas foi o que eu apanhei. Se conhecerem a história e se eu tiver a dizer a maior babosada da minha vida, deixem nos comentários, façam um podcast a falar mal de mim, não faz mal. Então, o Deus de alguma forma apaixonou-se por Adi e tiveram um relacionamento duradouro. Contudo, é dito no livro que não é amor, é possessão. Bem, vejamos. A escritora é muito boa a criar momentos com aquela faísca inicial da atração, mas com nenhuma das personagens, entre a Adi e as outras personagens, eu senti amor. A Adi não gosta do Deus porque não confia nele.
e não gosta do Harry porque ele é um modo de sobrevivência para ela. O Harry não gosta da Addie, gosta do facto de ela não ser afetada pela maldição que ele tem. E concordo com a autora, o Deus, by the way, Luke, não gosta da Addie, é apenas obcecado por ela. Então, temos aqui um triângulo não amoroso. E no último quarto do livro gira em torno destas três personagens, com a Addie a tentar negociar a sua alma e a do Harry de volta para se libertar dos acordos feitos com o Luke. Se tivesse sido eu a terminar esta história, eu matava o Harry. Estive à espera que ele morresse a partir do momento em que disseram que o pacto que ele tinha era, em troca de um ano em que toda a gente ia gostar dele, teria mais um ano de vida pela troca que toda a gente ia gostar dele. Basicamente é isso. E eu, de acordo com o pacto que o moço fez, um adulto consciente do que estava a querer, eu tê-lo-ia morto. E eu acho sinceramente que a autora cometeu um erro em não o fazer. Então, o que é que aconteceu? A Addie sacrificou-se para libertar o Harry do seu pacto e fica com o Luke, ou seja, quase como uma esposa ou qualquer coisa assim, mas fica tipo presa a ele. Pode vaguear livremente, mas à noite tem que basicamente foder com ele. Continuando, e é aqui neste momento que eu acho que o Deus não é assim tão cruel. Porque eu acho que se o Deus fosse realmente cruel, teria morto o Luke. O que teria causado um grande desgosto para a Addie e possivelmente ele teria conseguido coletar a alma dela. Eu não sei até o que é que ele depois faz com as almas, porque isso não fala no livro, mas eu acho que se ela tivesse aceitado dar-lhe a alma, eu acho que ele podia ter feito com ela o que ela quisesse. Continuando. Ele fica com a Addie do seu lado em troca de libertar a alma do Harry. É quase como se ele tivesse planeado tudo de forma a aquele acordo acontecer. Pois tudo o que ele queria era a Addie e usou todos os meios que tinha para alcançar o seu objetivo. Contudo, não magoou ninguém, não matou ninguém. Assim, concluo que Luke, Deus das sombras e da noite, mereces melhor do que essa lambesgoia que não me dá valor e acredita ser o bem a lutar contra o mal. Então, a minha opinião, in a nutshell, eu acho que o livro não está bem escrito, não está bem traduzido, não está bem corrigido. A premissa da história é muito interessante, a forma como está escrita torna-o extremamente aborrecido. Se a autora se tivesse preocupado um pouco menos com o tamanho do livro e de ter passado tanto tempo a colocar capítulos com histórias que não interessam, eu talvez tivesse adorado o livro. Esta é a minha opinião de A Vida Invisível de lá de Addie LaRue. O nome da autora, como sabem, eu sou iletrada e não consigo pronunciar. Até ao próximo episódio de Iletrada. Obrigada!